o segundo encontro de uma sequência de 16 encontros, onde a gente vai abordar praticamente aí todos os materiais de referência do movimento. Então, os dois itens de hoje são esses aí, que correspondem exatamente ao item 3 e 4, né? O item 3, como o movimento Zeitgeist percebe os problemas mais graves da sociedade atual. E o item 4, como o movimento Zeitgeist enxerga as soluções para os nossos graves problemas sociais de hoje. Dá para perceber que são dois temas bem similares, né? Então a gente vai acabar sendo um pouco redundante. Mas eu tentei separar principalmente como, primeiro aspecto, como o movimento percebe os problemas, né? E quais seriam então as soluções, né, para esses problemas. São dois temas, a percepção dos problemas e as possíveis soluções. Então, eu chamei aí um ponto de vista Zeitgeist, essa maneira como o movimento propõe o entendimento dos problemas. Então, como está dito aí, o Zeitgeist enxerga as causas para os problemas sociais e econômicos de uma maneira diferente. Então, estou sublinhando o diferente aí como aquilo exatamente o que o movimento tenta fazer de uma maneira diferenciada dos atuais movimentos sociais. A gente sabe, existem muitos movimentos sociais, cada um deles legítimos em suas atuações, em seus pontos de vista, mas a gente aí, enquanto movimento Zeitgeist, acredita que o problema social, o grave problema sociais e econômicos que a gente enfrentamos hoje não se dá apenas em alguns aspectos, né? Como aqui está escrito aqui embaixo. E isso aqui eu tirei lá do texto do item 3. A corrupção, a poluição, as guerras, o desperdício, a exploração e, portanto, as distorções de valores e psicologia são sintomas de uma mesma causa. E qual seria essa causa? O atual sistema social econômico. Basicamente, essa é a ideia principal desse ponto de vista diferente que o Zeitgeist propõe. Ou seja, que a gente não apenas trabalhe no sentido de resoluções dos sintomas, mas atue diretamente na causa. E qual causa? Aí eu estou sublinhando, é o atual sistema social econômico, que ainda está vigente, né, até hoje. Alguém tem alguma consideração a fazer aí? Uma pergunta? Não, pode seguir por mim. Não pode seguir. Ok, prosseguiremos. Esse ponto, aliás, exatamente, esse item 3 do FEC, ele começa a tentar explicar que esse atual sistema tem uma força, né, de permanência, digamos assim. Ele consegue ser efetivo no nosso atual sistema porque ele se apropria, digamos, de uma ferramenta de manipulação social e de uma ferramenta de uma manipulação global, né, principalmente dos nossos comportamentos, né, e dos valores, etc. E ele cita lá, bem rapidamente, algumas pesquisas atuais em psicologia. Então eu vou pedir uma licença para vocês, e saber também agora de vocês, se vocês estiverem interessados, para explicar um pouquinho essa questão psicológica, né? Aproveitar um pouco do meu conhecimento já e também exemplificar melhor o que seria esse controle. Vocês topam? Opa, peraí, fiz uma aqui. Vocês topariam a gente avaliar, fazer esse estudo? Por favor, pode seguir. Deixa eu... pouco utilizado. eu utilizei o Alt, esse Alt GR aqui, não sei o que quer dizer esse GR não, mas agora eu voltei. Todo mundo está vendo então o condicionamento operante? Sim. Então tá. Ok. Essa aí é uma teoria criada
partir mais ou menos ali da década de 30 do século passado. E ali foi, né, uma teoria assim muito consistente, apesar de eu pessoalmente ser um crítico, né, assim como vários outros, né, eu não adoto essa linha de pensamento na psicologia, mas ela é muito consistente e muito pragmática, ela é muito útil, ela funciona. Infelizmente ela funciona, e eu vou te explicar por que infelizmente, né? O condicionamento operante, na verdade, é apenas um item dessa teoria toda, que seria a psicologia behaviorista, né, ou psicologia comportamental, como alguns dizem. E ela foi, então, pensada por esse rapaz simpático aí, Skinner, né, tem a fotinha dele. E todo mundo talvez já tenha ouvido falar, existe aí, ou principalmente quem é da psicologia, ouviu falar da caixa de Skinner. Aí vocês estão vendo, é uma caixinha mesmo, né? Que contém um ratinho aí, tem alguns mecanismos de controle que eram utilizados para, então, se pensar assim, o que eu vou explicar mais para frente, aqui, logo em seguida, aliás, como se condiciona o comportamento, ou seja, como é possível controlar o comportamento de um rato. Aí vou chamar a atenção, aí, tá vendo uma barrinha onde está escrito lever? É uma barrinha que onde o rato está aí em pezinho, ele está pressionando essa barra, e no compartimento aqui do lado, à direita dele, do ratinho, está uma saída de comida, certo? A grade também, ela é eletricamente carregada, né? Então ela pode emitir choques para o ratinho, e também tem alguns sinais luminosos e um alto-falantezinho dentro dessa caixa. Essa aí é uma caixa bem... Essa em si é uma caixa bem sofisticada. A maioria das caixas diz que normalmente só tem a barra e a saída de comida, né? Eu vou explicar como é que isso era operacionalizado. Então, eu vou explicar só um conceito bem rápido aqui da tríplice contingência, que é exatamente essa teoria que diz ser possível, se não o controle, pelo menos o entendimento de como nossos comportamentos se tornam duradouros. Então, por exemplo, o que torna duradouro que o nosso modelo atual seja ainda vigente, por exemplo. Porque de alguma maneira, infelizmente ou felizmente, ele funciona e se mantém. Mas por que ele funciona? Né? Por que ele se mantém durante tanto tempo, mesmo com o que a gente sabe, né, são sintomas aí, de corrupção, como a gente disse lá atrás, né? São sintomas de fome, de guerras, de doenças, né? Por que ele se mantém mesmo com tantos efeitos colaterais? Porque de alguma maneira ele é eficiente. E aqui eu vou dar uma explicação simples dessa teoria, que é uma teoria assim, também é simples de compreender, mas, né, teria muitas outras coisas para ser dita a respeito, mas só para exemplificar para a gente compreender o nosso tema, que seria exatamente essa questão do entendimento de como e por que esse sistema ainda é vigente, né? Então, a tríplice contingência, basicamente, ela é formada por a ideia de estímulo-resposta. O que seria estímulo-resposta? A gente sabe que na natureza, né, a gente, e principalmente, né, não só nos animais, nos seres humanos também, mas a gente tem estímulos que eles são incondicionados. O que seria isso? A gente já nasce, por exemplo, com o estímulo de fechar a mão assim que alguém toca a nossa palma, né? Isso é um reflexo incondicionado da criança. A gente aprende a fechar a nossa mão assim que alguém coloca um dedo ali, né? Ou qualquer outro objeto a gente agarra, né? A gente tem esse resposta de agarrar alguma coisa que é inato, né? É uma resposta inata do nosso sistema. E temos outros também, por exemplo, o ato de virar a cabeça, por exemplo, a procura do seio materno para alimentação, isso também é algo incondicionado. Isso já nasce com o nosso repertório, digamos assim, né, de comportamentos. Isso já é natural, né? Que a gente chama aí de comportamentos incondicionados. Bem, quando a gente percebe que existem, então, aí, como eu estou dizendo em cima, certos estímulos ambientais, né? Por exemplo, a fome é um estímulo, né? Que vai ocasionar uma resposta que vai ser a procura de alimentos, por exemplo. Ou um outro estímulo, pode ser um estímulo visual, por exemplo, a gente vê um alimento
e saliva, né? O nosso corpo saliva ao ver esse alimento, né? Então o estímulo visual gera uma resposta orgânica. A gente percebe então que para cada resposta orgânica que a gente dá, ou seja, comportamental, existe aí um estímulo que provoca essa resposta em nós, né? Isso faz parte da teoria do Skinner lá. E os pesquisadores, né, principalmente Skinner e os colaboradores dele, perceberam que eles seriam capazes de controlar, de certa maneira, como essas respostas deveriam ser dadas, né? Mas de que maneira? Né? A gente poderia pensar que a gente controla o comportamento quando a gente provoca os estímulos que são correspondentes. Por exemplo, se eu quero fazer com que a pessoa coma, por exemplo, então eu vou provocar o estímulo fome, né? Ou se eu quero que a pessoa, um exemplo que eu dei também, possa lembrar de comer, então eu provoco um estímulo visual que seria ele ver o alimento. Só que esse tipo de controle, ele é muito ineficiente, porque a gente não consegue controlar os estímulos, né? A gente não consegue simplesmente dizer quando a pessoa vai sentir fome ou não, ou quando é que um alimento vai ser... Só a visão do alimento, por exemplo, vai ser um estímulo para a pessoa, porque ela pode já estar saciada, ela pode não compreender que aquilo não é um alimento, por exemplo. Isso então seriam ineficientes. Então, existe então a possibilidade de se reforçar, ou seja, para cada comportamento emitido, para cada vez que a pessoa né, a pessoa ou o animal, tanto faz, para cada vez que o comportamento é emitido, eu vou reforçar esse comportamento de uma maneira positiva, de maneira que eu vou então não ensinar, né, mas eu vou fazer com que esse comportamento seja repetido mais vezes. Aí eu vou dar o exemplo do ratinho. O ratinho, o que acontece? Ele está lá naquela caixinha. Vou voltar aqui a apresentação. Ele está aqui nessa caixinha. Ele normalmente é colocado aqui em abstinência, né? Ou fome, ou sem água também. Então ele já chega aqui com bastante fome, né? E ele está todo agitado procurando comida. Então ele começa a cheirar e ele percebe que ali onde está a saída de comida, né? Ali tem um cheiro de comida já. Ele, né? O olfato dele é bem apurado, então ele consegue sentir o cheiro de comida. Então, na maioria das vezes, o experimentador fica ali esperando até que o rato fique vagando pela caixa toda, né? Procurando comida. E a hora que ele chega perto da barra, aquele lever, a hora que ele se aproxima da barra, ele dá a comida. Vejam bem, eu espero o rato chegar perto da barra e dou a comida para ele. Aí o rato começa a querer ficar perto da comida, esperando que saia de novo comida, que acabou de receber. Só que isso não é reforçado. Esse comportamento de procurar a comida não é reforçado. Eu não vou dar o reforço para o rato para que ele receba a comida ao chegar perto da comida. Eu só vou reforçar o rato quando ele chega perto da barra. Só que aí, quando ele chega perto da barra, depois de umas 5 tentativas, vezes que ele chegou perto da barra e eu dei comida, eu só vou reforçar ele de novo se ele não chegar mais perto da barra. Agora ele vai ter que encostar o nariz, o focinho dele na barra. Então, na hora que ele emitir o comportamento de encostar o focinho, eu vou dar comida. E isso eu faço mais vezes até que ele aprenda, ou pelo menos ele note, né? Ele vai começar a emitir o comportamento que eu estou desejando, em tese, né? Eu estou desejando que ele chegue perto da barra, que ele chegue, nesse caso, com o focinho, eu vou lá e dou comida de novo. Aí eu paro de dar o reforçamento comida e só vou reforçar ele na hora que ele encostar a pata na barra. Então a primeira vez que ele encostar a pata na barra, assim como ele está fazendo ali no desenho, eu vou dar a comida. Aí eu faço isso mais vezes e depois eu só vou reforçar o comportamento quando ele apertar a barra, né? De maneira que agora eu consegui controlar, em tese, o comportamento do rato. Então ele só recebe a comida quando ele aperta a barra, certo? Até aí tá mais ou menos entendido? Ou tá um pouco confuso? Ok. Fernando Entendido. e Pedro, tá ok? Ok. Ok. Fernando, você também estuda psicologia, não estuda? Eu faço psicologia, estou no 5º período e já estou por dentro dessa matéria já. Mas é bom rever. Legal, legal. Ó, bacana. Então, se eu te falar alguma besteira aí, por favor, também me corrija, por favor.
Então, esse reforço, como foi dito anteriormente, ele é gradual, entendo? Eu não vou, eu sei que o rato não vai conseguir apertar a barra de primeira, né? Ele não vai chegar lá apertando a barra. Então, o que eu faço? Eu seleciono o comportamento que eu quero primeiro, e ele vai chegar perto da barra. Depois, eu paro de reforçar o comportamento da barra, de se aproximar da barra. Eu só reforço o comportamento dele encostar o focinho dele na barra. Depois eu paro de reforçar esse comportamento e só vou reforçar o comportamento de apertar, pressionar a barra totalmente, né, até chegar no final, né? Aliás, passando pelo encostar. Então vocês entendam que isso é uma maneira que funciona muito bem para os ratos, né? E que parece, como eu estou aqui dizendo no slide, que parece que eu estou obtendo o controle do rato, né? Parece que de alguma maneira eu consigo controlar os comportamentos que eu quero que ele emita, porque eu tenho um reforço para aquela resposta. Então aí gera-se então o que a gente chama de tríplice contingência, que está aí embaixo colocado, né? O estímulo, que no caso é a fome, né? Obtém uma resposta, que no caso é pressionar a barra, e vai obter o reforço, que é o alimento. Então, como está no diagrama abaixo aí, né? O SD é o estímulo, o R resposta e o SR é o reforço. O reforço, ele tem essa seta retornando ao R, porque aqui estimula, né, indica que há um controle dessa resposta que eu estou emitindo, né, que o rato está emitindo através do reforço que eu controlo. A única coisa que eu consigo controlar é o reforço, mas indiretamente eu consigo controlar o comportamento que eu estou almejando, certo? Alguma dúvida aqui, gente, nessa pequena explicação? Por mim tá tudo bem. Pedro e Graça? Tranquilo também. Ok. Ok. Eu não sei se já deu para perceber, mas essa ideia é o que o movimento também colocou lá no item 3, né? Essa teoria sobre o controle do comportamento é o que talvez a gente poderia pensar que é feito também no nosso atual sistema. Nosso atual sistema funciona da mesma maneira. Nós temos estímulos ambientais que a gente diria que eles são inatos. Por exemplo, a fome, a sede, ou coisas mais culturais, né? O fato da gente querer se socializar, a gente normalmente tenta constituir família, né? Temos também um estímulo muito forte, né? Que o prazer sexual, por exemplo, que é uma coisa própria da nossa raça também. E então, vários outros tipos de estímulos que são inatos, que normalmente a gente emite algumas respostas, mas a gente é reforçado pelo ambiente, ou seja, o próprio ambiente que a gente se encontra vai nos dizer como que nós devemos responder ou como nós vamos emitir nossos comportamentos. Ou seja, se eu tenho um reforço, né, digamos assim, um estímulo social, né, que me diz que eu só vou ser reconhecido socialmente se eu tiver, por exemplo, determinado carro ou determinado celular ou usar determinada roupa, por exemplo, então eu vou ser cada vez continuamente mais reforçado a emitir esse comportamento de comprar roupas, de comprar o carro, de comprar o celular, porque existe um reforço ambiental. Existem pessoas que promovem essa cultura e a nossa tipo de resposta acaba reforçando que outras pessoas também imitam esse mesmo comportamento. Entende que é uma maneira de controle que, em tese, parece ser natural, mas existe todo um sistema montado para que esse reforço seja continuamente colocado. Aí a gente pode pensar as propagandas, a gente pode pensar o próprio sistema monetário, etc. Né? Aqui eu dei um exemplozinho bem interessante aqui, ó, no slide, nessa figurinha aqui, ó. Vocês leiam para mim aí a charge e depois eu vou fazer uma pergunta. Veja, é um dilema, né? Se eu coloco as cuecas espalhadas pela casa, né? Por que eu preciso colocar ela no cesto se elas já parecem limpas? Não é isso? É o que acontece com a lixeira, né? A gente não vai precisar colocar mais no cesto se toda vez que eu jogo a cueca suja na casa ela parece limpa na minha gaveta, né? Aí fica bem exemplificado que quem tem o controle, né? A esposa, que parece ser a esposa ali do personagem, ela controla o comportamento dele
de colocar a cueca jogada pela casa e reforça também esse comportamento, porque ela não faz, ele não tem nenhuma pena, né? Ele não é penalizado de nenhuma maneira, porque sempre que ele joga a cueca lá, ela vai aparecer limpa. Então ele é reforçado a emitir esse comportamento, né? Então eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que vocês acham? Qual que seria a maneira de evitar que esse personagem aí, né, o que joga a cueca, qual que seria a maneira de evitar de que ele, ou melhor, qual seria a maneira de controlá-lo? Qual seria a maneira de estimulá-lo a colocar a cueca no cesto? Ou quais seriam, né? Não tem uma resposta só. Aí, no caso, por exemplo, só lavar a cueca se ela tivesse dentro do cesto, né? Se ela não tiver dentro do cesto, deixar jogada, ele ia ficar sem cueca, né? Certo, seria uma maneira. Quais outras? Alguém poderia pensar? Eu tô com um conflito Certo. de resposta porque eu questiono o Skinner. Certo, eu também questiono isso aqui. Não, isso aí vai dar, isso aí daria Aí se essa resposta for baseada no Skinner, faz favor. Aí vai haver alguma agressão, né, no sentido de incômodo para a pessoa, para que ela mude de posição. Uhum. É que eu acho que tem algo mais aí na questão. Quando você fez a leitura Skinner, quando fala que a mulher reforça, apesar de reclamar da situação. Quer dizer, na imagem sugere que está reclamando, né? Sim. Reforça lavando. Exatamente, é ambígua, né? Reclamação... Ela critica e reforça ao mesmo tempo. Isso, a reclamação já é uma interferência. Exatamente. Um mal-estar, né? Que o relacionamento lá pode ser prejudicado se a outra pessoa está reclamando o tempo todo do outro. Então ele acaba tendo que reagir a essa reclamação para evitar afastamento, separação, coisas desse tipo. Exato. Tá, vou fazer, que você está me reclamando, lá. Não, mas isso aí que você está falando... Nível Skinner. Mas isso entra dentro da compreensão do Skinner, pensando que existem reforçamentos negativos, ou seja, vamos supor que para cada vez que ele jogasse a cueca, ocorresse uma briga, certo? Então isso eliminaria a possibilidade dele de repetir, ou pelo menos faria com que ele diminuiria a quantidade de vezes que ele joga a cueca suja em qualquer canto. Porque é um reforçamento negativo a briga, a não ser que ele gostasse da briga e isso não funcionasse para ele, mas vamos supor que é uma pessoa normal, né? Que cada vez que a mulher briga com ele se sinta mal e com vontade de limpar, né? De não provocar a briga. Mas entenda que aí a própria teoria do Skinner, o que ela faz? Uma coisa não quer dizer outra. O fato dele não jogar a cueca suja nos cantos não quer dizer que ele agora vai também colocá-la no cesto, né? Ele poderia simplesmente, então, parar de jogar a cueca no canto e começar a jogar ela no lixo, por exemplo, né? Porque aí ele consegue evitar a briga e não precisa colocá-la no cesto, né? Seria uma outra maneira de tentar solucionar um pouco o problema, mas que não vai funcionar, porque a minha pergunta foi como é que a gente vai fazer com que ele coloque o cesto, as cuecas sujas no cesto. Então vejam bem, eu vou aproveitar seu comentário, Pedro. Eu só queria ressaltar o seguinte, Sim. Que o contexto está, vou falar entre aspas aí, manipulado, né? Sim, claro, já é uma a maneira. Sua visão é segundo o contexto Skinner, então está faltando essa colocação, né? Porque existem outros contextos. Sim, eu fiz a ressalva no início, dizendo que essa, particularmente, não é a maneira como eu compreendo o ser humano. E eu acho que seria também uma falha. Eu vou até citar isso um pouquinho mais pra frente, não de uma maneira mais... que é da sua opinião, não. Tudo bem, eu acho que você tem a sua opinião própria da questão do Skinner e tudo mais. Eu estou falando assim, a questão que está colocada agora é em relação ao Skinner. E não em relação exatamente. ao evento, como resolver essa situação.
Você entendeu? Exatamente. Aí a resposta fica direcionada. Não, o que eu tô, apesar de parecer direcionado, né? Porque a Graciela deu a resposta que parecia ser mais óbvia, né? Então vou parar de lavar a cueca que está fora do cesto. Só que isso também não resolve muito o problema. Skinner. Segundo Skinner. Mas veja, Isso. você já levantou um problema que também é um problema humano, que é o problema da teoria do Skinner, né? A gente não consegue controlar todos os comportamentos humanos, porque o comportamento humano ele não é controlável dessa maneira. Ou pelo menos, essa não é a maneira mais eficaz de se obter, né? Porque veja bem, vamos extrapolar agora o exemplo. Se a gente tem leis no nosso sistema atual que punem roubos, né? E que punem, por exemplo, a corrupção, mas como é que ela continua ocorrendo, né? Se a gente já tem maneiras punitivas ou negativas né, para evitar esses comportamentos de ocorrerem. Só que existem ganhos maiores, né? Por exemplo, essa pessoa não precisa, né, não precisaria ter que se levantar para jogar a cueca, né? Vamos dizer que ele é um preguiçoso e não quer fazer isso. Então, ele tem um ganho maior que é evitar o esforço, né? Então, ele prefere brigar do que se esforçar por fazer. Então, ele tem um ganho secundário aí, que a gente poderia dizer que para esse indivíduo específico seria maior do que o fato de evitar a briga, por exemplo. Porque eu estou querendo dizer que o ser humano não é completamente controlável. É por isso que o nosso sistema também não funciona muito bem. Porque se a gente, até em tese, em partes, a gente já vive nesse modelo skinneriano, né? Ou melhor dizendo, comportamental. A gente tem uma sociedade que é controladora, a gente tem leis rígidas que tentam nos controlar, mas o ser humano foge a essas tentativas de controle, mesmo porque a nossa própria sociedade já emite outros reforços. É isso que eu ia aproveitar esse exemplo e aproveitar a sua deixa, Pedro, para prosseguir na nossa apresentação, porque o nosso próprio sistema ele também reforça comportamentos que seriam tidos como comportamentos negativos. Por exemplo, se o nosso sistema beneficia pessoas que conseguem dinheiro através de meios corruptos, porque as pessoas são beneficiadas, elas têm dinheiro, elas conseguem pagar, por exemplo, o promotor ou o juiz que vai conseguir julgá-la. Se essa pessoa obtém dinheiro de maneira ilícita, e ela consegue ter os benefícios secundários, que é mordomia, que é satisfação dos prazeres, que é obter sucesso na carreira, etc. Então quer dizer que o nosso sistema já é falho por isso, porque ele, ao mesmo tempo que ele pune, ele também reforça os mesmos comportamentos. Ele tenta evitar alguns, mas ele continuamente reforça, assim como você citou aí o fato desse personagem parece que é enviesada a resposta, né, que a gente só deveria parar de lavar a cueca dele suja, mas o comportamento humano é muito mais complexo, né? A gente às vezes, como essa senhorinha aí, ao mesmo tempo que ela está reforçando o comportamento dele de uma maneira a continuar sempre jogando cueca suja pelos cantos, ela também está reclamando. Então essa ambiguidade ela existe também no nosso sistema. Eu acho que o exemplo que eu estou querendo dar aqui é exatamente para a gente colocar isso em questão. Ok. Eu posso prosseguir aqui com um exemplo? Tá. Eu só estou ressaltando que o momento aqui é o olhar Skinner, que o movimento está tendo nesse item 3, e aí as consequências, né, de quais ações para tomar em cima desse olhar, aí vão ser proporcional à leitura Skinner. Mas não quer dizer que o movimento tem que estar trabalhando na lógica só Skinner. Sim. Eu concordo plenamente contigo. Acho que o Skinner, como eu disse, ela é muito efetiva. Essa maneira aqui de compreender ela é muito efetiva. Tem suas falhas, e eu vou citar elas mais para frente, de uma maneira, na verdade, não explícita, né, mais implicitamente, mas porque o Skinner não valorizava, ou pelo menos não compreendia, a dimensão de uma certa liberdade, de uma autonomia humana capaz de tomar suas decisões. Mas é o que a gente vai citar mais para frente aqui. Vou pegar o trecho que está lá no item 3 ainda, que a gente está discutindo, do próprio FEC lá. Não, minto. Eu acho que o meu... não, deixa eu pular direto lá para o item 3.
Depois eu volto aqui à quebra da tríplice contingência. Aqui diz assim, olha. Estudos psicológicos e sociológicos modernos descobriram que as ações humanas são suscetíveis à influência ambiental, como a gente citou ali agora, né? O que é recompensado pela cultura e tende a se perpetuar. Por exemplo, é comumente considerado um problema moral quando uma empresa começa a poluir de forma deliberada para economizar dinheiro. Muitos se indignam dizendo que as pessoas dessa corporação devem ser corruptas por permitir tal coisa. A falha, no entanto, está nessa suposição, ou seja, a falha está na suposição que as pessoas são corruptas e que elas é que causam, no caso, vamos pensar um derramamento de um determinado produto tóxico no rio. Então, continuando. Se vivemos em um sistema que nos permite poupar dinheiro e, portanto, sermos mais economicamente eficientes, vejam, o sistema permite que a gente poupe dinheiro, que a gente procure economizar para termos o quê? Uma eficiência econômica, porque a gente sabe muito bem que quem tem dinheiro tem controle, né? De maneira que a gente é economicamente eficiente sendo exploradores, abusivos ou indiferentes, porque não esperarmos que isso ocorra, especialmente em um sistema baseado em competição, onde a vantagem é sempre requerida, certo? Em outras palavras, a corrupção é sempre reforçada, foi o que a gente explicou anteriormente, né? Ao mesmo tempo que a gente tenta combater a corrupção, a gente também reforça ela, porque os ganhos secundários que ocorrem da corrupção, ou seja, o ganho de dinheiro ilícito e as vantagens que a gente tem com um sistema que reforça o dinheiro, então a corrupção ela continua sendo reforçada, igual a mulherzinha lá do exemplo. Ao mesmo tempo que ela agride verbalmente dizendo que não quer que ele faça, mas ela continua reforçando a atitude dele quando ela lava a cueca suja jogada pelos cantos. Portanto, a solução não se refere mais a leis como tentativas de parar esse comportamento. A solução é criar um sistema social que não reforce ou recompense tal comportamento. Leis são meros remendos que trabalham contra a lógica interna do sistema tal como ele é hoje. Certo? Esse trecho está lá no item 3, e quando eu li ele eu pensei assim, não, eu vou explicar então o que é o comportamento operante, né, ou a tríplice contingência, para poder fazer melhor entendido esse trecho, né? Que ao mesmo tempo que o nosso sistema ele disponia alguns comportamentos, mas ele não é eficiente na punição, porque ele também, por outro lado, implicitamente ele também reforça comportamentos que seriam indesejados, como a corrupção, as vantagens que são, né, em se ganhar dinheiro, em se explorar, a mais-valia, né, que são questões aí já bem exploradas por outros movimentos sociais e etc. Todas essas vantagens que o sistema econômico atual acaba dando às pessoas corruptas, isso é mantido, né? A gente tem sistema hoje político, por exemplo, de alguma maneira os políticos conseguem controlar a economia, que conseguem dar vantagens para algumas empresas, e as empresas também conseguem reforçar os políticos a continuarem fazendo isso, porque eles também vão continuar ganhando dinheiro, etc. Então não adianta a gente ter lei contra a corrupção, a gente precisa ter um sistema onde esses tipos de comportamentos, né, a corrupção, etc., o roubo, possam não ser punidos, mas eles possam ser evitados, porque a gente não vai conseguir reforçá-los para que eles se perpetuem, certo? Alguém tem alguma consideração, pergunta, dúvida, crítica? Não, acho que tá coerente com a Skinner. Não, beleza, dentro do Skinner, dentro do Skinner. Pode prosseguir. Podemos prosseguir? Sim. Então tá, para não ficar mais longo, deixa eu só ver que horas são. Nossa, 10h48. Tá. Eu vou só citar rapidinho aqui uma possibilidade que eu tinha pensado para a gente pensar a mudança do paradigma atual. Vejam lá. O que possibilitaria então a mudança do paradigma atual, né? Dentro disso que a gente já falou.
a gente deveria então quebrar essa tríplice contingência, né? Como a gente falou, a gente não consegue controlar tantos estímulos e a gente só consegue controlar o comportamento, né, através do tipo de reforço que a gente dá, né? Então, para quebrar esse sistema que se mantém, parece, de uma maneira continuamente reforçada, a gente deveria atuar no reforço, né? Em tese. Então, aqui eu coloco só uma... Isso aqui é meu, tá? Isso aqui não é do movimento. Por isso que eu falei para o Pedro anteriormente que eu ia implicitamente sugerir algumas mudanças que não estão inclusas dentro do sistema skinneriano, né? Ou comportamental. Só uma parte, Sim? Eduardo. Você já está entrando no item 4? Não, ainda não. Não, isso aqui é só um comentário do meu comentário. Tudo bem. Isso aqui é só o que eu... Isso aqui é pessoal meu, mas que também ajuda também a gente pensar o que eu vou citar do item 4 também, que é a questão de mudança, né? Quais são as soluções? Uma possível solução. A gente viu lá que aquele... Tá? Aqui eu vou passar bem rapidamente, porque sabe, a gente continua a discussão a respeito desses itens no fórum, né? Já que nossa reunião aqui é só para a gente apresentar mesmo, então eu vou deixar alguns problemas também para a gente discutir, né, se possível, lá no nosso fórum, que está lá no site do capítulo regional também. Então, a nível individual, as minhas sugestões são essas aqui, olha. Para que a gente possa, de fato, quebrar aquela tríplice contingência, não adianta a gente só mudar o reforço, né? Vamos supor, ao invés de dinheiro, a gente coloca que a gente vai ter um reconhecimento mais social para as pessoas. Então, em vez de dar dinheiro, vamos dizer que elas agora são pessoas melhores, vão ser reconhecidas, mas isso não muda o sistema, né? Isso, na verdade, é uma agressão, né? É a crítica que eu faço a Skinner. É uma agressão à pessoa pensar que ela seja capaz, que nós sejamos capazes de controlar todos os comportamentos humanos, né? Porque existe um nível, né, de liberdade e de consciência dos próprios atos, dos próprios comportamentos, que deve ser respeitado. Então, aqui rapidamente, uma proposta, né, pessoal minha, mas também que eu faço um movimento de maneira geral. Aproveita a deixa aqui para falar ela. Uma proposta seria o aumento da consciência das estruturas que nos moldam e nos controlam, né? Eu acho que o movimento deveria prezar por isso, que a gente pudesse não só, né, fazer com que as pessoas se tornassem mais conscientes do sistema econômico, mas como que os nossos próprios comportamentos do nosso dia a dia, a minha roupa que eu visto, a maneira que eu estou a falar aqui com vocês, a maneira como eu estou sentado, tudo isso é moldado e são estruturas do comportamento que são moldadas socialmente e ambientalmente, certo? Então, quanto mais consciência a gente tomar dessas questões, menos a gente vai estar suscetível ao controle, né? E aumento de consciência não é previsto no modelo skinneriano, né? Isso, na verdade, é uma proposta de outras maneiras de pensar a psicologia, das quais eu sou mais afeito, que então eu coloco aqui como uma possibilidade para a gente fugir um pouco disso. Então, a partir do momento que eu tenho mais consciência, eu também tenho controle dessas contingências. Eu posso controlar mais, né, em tese pelo menos, o tanto que eu sou influenciado ou influenciável por essas contingências. Então, eu vou me tornar cada vez mais livre, cada vez mais autônomo, né, se eu tomo consciência dessas estruturas que me moldam e me controlam, e se eu também posso começar a controlá-las. Por exemplo, se eu vejo uma propaganda, se eu estou assistindo um programa de TV que eu gosto, um programa humorístico, e passa uma propaganda, ao invés de eu ficar ali babando no carro novo, ao invés de eu ficar babando na televisão nova, eu desligo a propaganda. Porque eu sei que aquilo lá me influencia a querer, a pensar, a desejar determinado item. Então eu posso controlar essas contingências, né? Evitando a propaganda, evitando, usar referências apenas, por exemplo, de marca, ou apenas referências que parecem ser reforçadores sociais, e a gente tentar fugir um pouco disso, né? Isso seriam maneiras também de evitar esse controle social que a gente está submetido dentro do nosso sistema. E isso, é claro, aumentaria também a nossa capacidade, né, de autonomia frente a esse sistema, né, que tenta aí mudar continuamente o nosso comportamento, os nossos desejos, o que a gente quer para nós, né? Então, isso aqui é mais um nível, eu diria até clínico, né, em sentido psicológico, né? A gente poder rever nossos conceitos
e nossos desejos a partir da crítica também social feita a essas estruturas que tentam nos controlar. E a nível individual ainda seria interessante a gente sempre estimular a participação coletiva do processo, né? Que nós não somos seres que existimos sozinhos, né? Sempre somos partícipes aí de uma sociedade, apesar que a ideia que se vende é de que nós com dinheiro podemos tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quiser, que o dinheiro compra tudo. Então a gente poderia comprar pessoas e comprar itens, etc. Mas o que não está incluso às vezes nas propagandas é que para que a gente possa ter acesso a esses meios, a esses itens, a gente precisa de outras pessoas. Então a gente vive numa coletividade, mesmo na ideia de que a gente possa individualmente obter sucesso. Não, isso é um engano muito grande, né? A ideia de que nós somos sozinhos ou somos indivíduos que podemos tudo, né? A gente não pode tudo, porque se eu sou um milionário e vivo numa ilha deserta, eu posso morrer com dinheiro na mão, né? Se eu não tiver todo um sistema que me ajuda, que propicia, né, essa rede de troca de recursos, eu não conseguiria jamais, apenas com dinheiro ou moeda, ou seja, qualquer tipo de... Mesmo que fosse ouro, né? Se eu tivesse uma montanha de ouro, isso não vai matar minha fome, isso não vai me vestir, isso não vai dar transporte, etc, né? A gente vive numa coletividade. E a nível coletivo, então, a proposta que eu estou sugerindo aqui, a partir dessa crítica, né, feita não só do Skinner, mas a partir do Skinner também, a gente precisaria, a nível coletivo, né, propor uma mudança de valores, ou seja, reforçar, né, não aqueles comportamentos que a gente julga que são perniciosos, né, mas reforçar valores coletivos, né, vamos estimular mais a coletividade, né, propiciando que mais pessoas possam ali, estimular as pessoas a serem mais coletivas, seja no trânsito, seja numa horta coletiva, seja numa empresa, né, num trabalho, etc. Reforçar essa coletividade é importante para que as pessoas queiram mais ser coletivas, né? Apesar disso parecer ser um tipo de controle, e de fato mas é uma maneira de incutir, né, pelo menos inicialmente na pessoa, essa ideia de coletividade. Nós precisamos, né, de uma educação para o coletivo, isso é urgente na nossa sociedade atual. Nós não fomos preparados para o coletivo, nós não somos educados para isso, a gente na verdade é educado para competitividade, para ser o melhor do que todos, né? E de certa forma passar a pena em todo mundo, para que a gente possa obter os nossos cargos de sucesso, etc. Então, a nível coletivo, a gente precisaria mudar drasticamente a educação, e principalmente uma educação do coletivo. E eu estou ressaltando que o combate ao individualismo, né, não implica acabar com a individualidade, que normalmente é uma crítica sempre feita a esses modelos coletivos, né, que a individualidade, né, da pessoa vai se dissolver no coletivo, a pessoa vai perder a identidade dela e etc. Não. Isso tem que ser preservado, mesmo porque nós temos nossos valores pessoais, nossas histórias pessoais, nós temos nossos desejos pessoais, isso também não pode ser combatido, isso tem que ser valorizado. Bem, gente, esse aqui é os itens, isso aqui é a parte do item 3, né? Agora eu vou passar para o item 4, se ninguém tiver mais nada a questionar, perguntar ou criticar e sugerir também nisso que foi dito. Eu tenho uma questão. Certo? Me confundi um pouco porque eu continuei entendendo que eu suspeitava. Você já está trabalhando as soluções no item 3, que é do item 4. Na verdade... Entendi, ou... não, você tá correto. Eu antecipei as soluções. Na verdade, o que eu falei no início, né, que eu ia pedir uma licença para poder comentar primeiro, rapidamente, né, que acabou que não foi rapidamente, mas eu queria comentar primeiro o conceito de condicionamento operante, né, na tríplice contingência lá, e acabei de quebra já citando algumas soluções, mas dentro do problema que era só a questão do controle social, né? Aqui a gente voltou... mas só a questão de ordem. Não, sim, ótimo, você muito bem. Você pegou o item 3, fez uma releitura, esclareceu o efeito Skinner no item 3. Certo. Aí eu esperava
que você trabalhasse o item 4, aí fazia a interpretação do item 4, se a gente fazia a leitura junto, e aí depois aparecia alguma perspectiva particular, né? Que seria. Não, eu antecipei. Agora. Eu antecipei sim. Ótimo. Muito bem colocado, Pedro. Tanto é que agora, aqui no esquema... Sobre a colocação que você fez, certo. Eu tenho alguns questionamentos. Isso vai ter outro momento, né, agora? Vamos ter um outro momento melhor. Assim, então, a ideia é que a gente acabe logo a apresentação e já vá para a discussão. Mas anota aí, por favor, para a gente começar o debate logo em seguida. Pode ser? Ok, vamos em frente. Ok, então. Tanto é que aqui no esquemazinho não ficou muito bem delimitado, não. Mas veja bem, eu tentei colocar, né, o que está nessa estrada aí como os itens, né? O que está nessa estrada aí é os próprios itens. Tanto é que o Skinner ficou lá no cantinho esquerdo, lá, tá vendo? Então, ele foi só uma exceção, mas a discussão mesmo se encontra aí dentro dessa estradazinha aí, ó. Então vamos retornar agora ao item 4, né, para tentar finalizar a apresentação aí. Então, voltamos à estrada aqui, que a gente tinha começado. Esse é o item 4. Como o movimento enxerga soluções para os nossos graves problemas sociais de hoje. Bem, no texto do próprio movimento tá se questionando, né? Poderia haver uma solução única, né? Como a gente já citou no item 3 anteriormente, e eu também já ressaltei, os itens são bem ligados entre si. Não parece que a solução seria o combate aos sintomas, né? Como foi dito anteriormente. Mas quer dizer que a solução ela tem que ser sistêmica, né? Então, não há possibilidade de soluções paliativos para uma resolução de um problema que é sistêmico, né? Então, a gente tem que pensar a possibilidade de mudar o sistema e não alguns problemas que são advindos desse problema maior. Então, é preciso uma mudança radical do sistema vigente. Então, como isso é possível, né? É possível, aliás, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões que é colocada para o movimento, é a possibilidade dessa intenção de mudança do sistema, né? E eu acho que é uma crítica muito contundente, que é uma crítica que a gente vai ter que se haver com ela sempre, em todos os momentos. Porque não é fácil, eu acho, responder essa questão. Não, pelo menos, de uma maneira que as pessoas querem, né? Elas querem uma solução quase sempre para ontem, né? Exatamente porque a gente está tão dentro de um sistema que está tão falido que a gente quer uma resposta rápida, né? Que pudesse ser implementada já a partir de agora e o mais rápido possível a gente conseguir a solução. Mas não é simples a solução, ela precisa ser gradual, como a gente vai ver para frente, e ela tem que ser realmente pensada em vários níveis, né? Que é a proposta também do próprio movimento. Está lá sim escrito no item 4, exatamente assim. O verdadeiro problema, e portanto coerente, é técnico, não político ou financeiro. A fome é um problema técnico no qual os recursos essenciais para a vida não estão disponíveis para uma determinada região por algum motivo. A questão então é: existe uma restrição empírica ambiental que está tornando esses recursos indisponíveis? A resposta para isso, claro, é não. É bem observado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e por outras organizações que há abundância de alimentos que estão sendo produzidos no mundo para alimentar a todos. E também temos meios técnicos para dessanalizar e limpar a água poluída, tornando-a segura para beber. Isso pode ser feito em escala industrial. Então, essa normalmente é uma resposta rápida que a gente dá àquelas perguntas que são feitas normalmente ao movimento, né? Então, qual que é a solução? Não, a solução é técnica, né? A gente já tem tecnologia suficiente para poder propiciar, pelo menos no mínimo,
né, a erradicação da fome no mundo e a gente fazer com que vários outros problemas, por exemplo, a falta de água, e aqui não está citando, mas a questão energética, né, a questão ecológica, a questão moradia, etc., a gente poderia, em escala industrial, né, de uma maneira bem com o uso da tecnologia, a gente poderia responder e a gente poderia realmente modificar o nosso sistema atual, porque a gente já tem tecnologia suficiente para isso. Mas o que eu quero mais uma vez salientar, isso é do movimento, né? Ele está lá dizendo, mas também é meu, que é uma coisa, é uma tecla que eu bato muito em relação ao movimento, é a questão da mudança de valores. O próximo slide vai falar isso melhor. As soluções para problemas técnicos, né? A gente deveria ter soluções técnicas, como foi dito anteriormente. Porém, problemas sociais não podem ser resolvidos com soluções técnicas, como está bem colocado aí pelo diagrama, né? A gente precisa de soluções que sejam sociais, seja através daquilo que a gente citou lá, o reforço, né, de comportamentos mais desejáveis, ou seja, algo mais substancial, né, como a educação, por exemplo, ela é que vai responder a problemas sociais. E não existe, pelo menos não na minha maneira de compreender, né? Aí uma pergunta que eu quero deixar para vocês também, e um tema para a gente discutir, se for o caso, não me parece razoável pensar que só a abundância de alimentos e a resolução da escassez vai já resolver o problema social, né? Parece que a gente precisa de soluções sociais e também para problemas culturais, né? Que aí são diversos também. Por exemplo, a gente tem o racismo, a gente tem a xenofobia, a gente tem aí briga entre religiões, etc., né? Só para citar alguns problemas culturais, eles exigem também soluções culturais, né? A gente não pode pensar soluções para problemas culturais apenas com soluções técnicas ou só sociais também. A gente tem que pensar culturalmente esses problemas. Enfim, tem vários outros problemas que a gente poderia citar aqui e outras maneiras de solucioná-los, mas isso também é tema para o próximo encontro nosso. É onde vai ser desenvolvido e explicado melhor a EBR, né? Que é os itens 5, principalmente do FEC, né? Que vai falar sobre economia baseada em recursos. Eu tenho minhas dúvidas se a economia baseada em recursos abrange todas essas soluções, né? As técnicas sociais e culturais, né? Eu acredito que o enfoque mais da EBR esteja nas soluções técnicas, né? E que é um problema, talvez uma falha do movimento atual, fugir ou pelo menos não citar tanto as questões das soluções sociais e culturais, como eu estou colocando aqui. Mas isso aí deixa para discutir também mais para frente e pode ser um ponto que a gente vai também debater no nosso fórum também. Seria interessante se a gente discutir isso também no nosso fórum. Então, para terminar, a próxima reunião ocorre sábado que vem. O tema serão exatamente esse, né? Quais são algumas características centrais da solução proposta, que é o modelo da economia baseada em recursos. A gente vai discutir os itens 1, 2 e 3, desse item aí maior, que é o item 5. O responsável pela apresentação será o Joseph e quem vai secretariar será o Tobias. Eu vou finalizar a gravação da apresentação, mas logo em seguida eu reabro para a nossa discussão. Tudo bem?